Ei pessoal, esta noite estamos viajando de volta a uma época em que ir ao médico pode ser uma decisão de vida um pouco arriscada. Não do tipo talvez o remédio tenha efeitos colaterais, mas mais no estilo talvez o médico decida remover parte do seu sangue porque acha que isso vai equilibrar seu humor. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Talvez você imagine castelos, roupas elegantes e aquela ideia romântica de viver no passado. Bom, se você tivesse nascido na Idade Média ou até alguns séculos depois, existe uma chance razoável de que sua primeira visita médica terminasse com alguém segurando uma lâmina ou um pote cheio de sanguessugas. E curiosamente, isso era considerado medicina avançada. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, mas apenas se você realmente gostar do que eu faço aqui. E já que estamos embarcando nessa viagem um pouco estranha pela história da medicina, me conta nos comentários, qual desses tratamentos você acha que teria menos coragem de experimentar? Porque alguns deles fazem uma simples vacina moderna parecer um spa de luxo. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido de fundo suave, e vamos facilitar a jornada desta noite juntos. Você está em uma pequena sala de pedra que cheira a ervas secas, madeira antiga e algo metálico no ar. A luz entra apenas por uma janela estreita, iluminando partículas de poeira que flutuam lentamente, como se o tempo estivesse andando em câmera lenta. À sua frente está o médico. Ou melhor, o que naquele tempo se chamava de médico. Ele usa um avental simples e segura instrumentos que parecem mais ferramentas de carpintaria do que equipamentos médicos modernos. Uma pequena lâmina. Um recipiente de metal. Um pano dobrado. E então ele explica o problema. Segundo a medicina antiga, o corpo humano era governado por 4 líquidos principais chamados humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Acreditava-se que a saúde dependia do equilíbrio perfeito entre esses elementos. Se um deles estivesse em excesso, o corpo ficava doente. E o humor que mais frequentemente recebia a culpa era justamente o sangue. Então imagine a lógica simples: se você tem muito sangue, basta remover um pouco. Esse procedimento era chamado de sangria, e durante séculos foi um dos tratamentos mais comuns em praticamente toda a Europa e em muitas outras regiões do mundo. Reis, soldados, camponeses, todos podiam acabar passando por isso. Sim, até mesmo figuras importantes da história foram tratadas assim. Por exemplo, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, recebeu várias sangrias quando ficou doente em 1799. Médicos removeram uma quantidade enorme de sangue em poucas horas na tentativa de salvar sua vida. Spoiler histórico, não funcionou muito bem. Você observa enquanto o médico prepara o procedimento. Ele age com confiança, porque para ele isso faz sentido. Não é crueldade, é conhecimento da época. E isso é algo curioso sobre a história da medicina. Muitas práticas que hoje parecem absurdas eram consideradas extremamente avançadas em seu tempo. Pessoas estudavam anos para aprender esses métodos. Elas realmente acreditavam estar ajudando. Você se senta em uma cadeira de madeira pesada. O médico prende uma faixa ao redor do seu braço, algo que curiosamente lembra o garrote usado em exames modernos de sangue. A diferença é que hoje tiramos alguns mililitros. Naquela época, às vezes eram centenas. Mas antes que você comece a se preocupar demais, o médico pega algo ainda mais interessante. Um pequeno frasco de vidro. Dentro dele, algo se move lentamente. Sanguessugas. Essas pequenas criaturas viscosas foram usadas na medicina por milhares de anos. Elas se prendem à pele e sugam sangue lentamente, o que na época era visto como uma forma elegante de remover o excesso. E sim, elas ainda são usadas em algumas cirurgias modernas muito específicas, principalmente para ajudar na circulação sanguínea em tecidos transplantados. Então, tecnicamente, a ideia não era totalmente absurda. Só um pouco exagerada. Você observa a sanguessuga sendo colocada cuidadosamente na pele. Ela se move devagar, quase preguiçosamente, até encontrar o lugar perfeito. E então começa a trabalhar. Curiosamente, a saliva dessas criaturas contém substâncias que impedem o sangue de coagular, algo que só seria completamente entendido pela ciência muitos séculos depois. Ou seja, de certa forma, a medicina antiga às vezes tropeçava em descobertas reais sem perceber exatamente o porquê. Mas ainda assim, imagine chegar ao consultório médico hoje e ouvir algo como:
Você parece estressado. Acho que precisamos de 3 sanguessugas e talvez remover meio litro de sangue. Não exatamente tranquilizador. Você percebe que, apesar de tudo parecer estranho para nós hoje, havia uma lógica interna naquele sistema médico. Ele estava baseado na filosofia da época, em observações limitadas e em séculos de tradição. As pessoas confiavam nesses métodos porque não tinham alternativas melhores. Antibióticos não existiam. Anestesia moderna ainda estava longe de ser inventada. Microscópios capazes de revelar bactérias ainda não eram comuns. Então médicos trabalhavam com o que tinham: teoria, tentativa e erro, e uma quantidade surpreendente de coragem. E às vezes, para ser justo, alguns pacientes até relatavam sentir melhora depois de uma sangria. Talvez porque certos problemas realmente envolviam pressão sanguínea elevada. Talvez porque o efeito placebo seja mais poderoso do que imaginamos. Ou talvez porque, depois de perder tanto sangue, qualquer sensação de alívio parecesse maravilhosa. De qualquer forma, você começa a perceber algo importante. A história da medicina não é apenas uma coleção de erros estranhos. É uma jornada lenta, às vezes muito lenta, de tentativa humana de entender o corpo. E isso significa que, ao longo dessa jornada, algumas ideias ficaram bem peculiares. E acredite, sangrias são apenas o começo. Porque na próxima parte dessa viagem histórica, você vai conhecer os verdadeiros especialistas silenciosos da medicina antiga. Pequenos, viscosos e surpreendentemente eficientes. Sim, as sanguessugas estão apenas começando. Você ainda está naquela pequena sala de pedra, sentindo o cheiro de ervas e madeira antiga, quando percebe algo curioso. O médico parece tratar aquelas pequenas criaturas no frasco com uma espécie de respeito profissional. Ele não as chama de parasitas. Ele as chama de ferramentas médicas. As sanguessugas se movem lentamente dentro do vidro, como se não tivessem pressa alguma. E na verdade, elas não têm mesmo. Essas criaturas existem na Terra há milhões de anos, muito antes de qualquer médico humano decidir transformá-las em assistentes de consultório. Você observa enquanto o médico pega uma delas com cuidado e a coloca em um pequeno recipiente de cerâmica. O animal se contorce de forma preguiçosa, como se estivesse acordando de uma soneca particularmente longa. E de certa forma, está. Durante séculos, sanguessugas foram consideradas um dos tratamentos mais elegantes da medicina. Enquanto a sangria com lâminas parecia mais dramática, a sanguessuga oferecia algo mais natural. Ela se prendia à pele e fazia o trabalho lentamente, sem pressa. Você começa a perceber que, naquela época, muitos médicos acreditavam que o corpo humano era quase como um sistema hidráulico. Se havia dor de cabeça, provavelmente excesso de sangue. Se havia febre, talvez o sangue estivesse quente demais. Se alguém parecia irritado ou melancólico, bem, talvez houvesse sangue demais circulando. Então a solução parecia simples: retirar um pouco. E aqui entram as estrelas do espetáculo médico medieval. As sanguessugas eram aplicadas em várias partes do corpo: braços, pernas, costas, e às vezes até perto da cabeça. Elas se fixavam usando pequenas mandíbulas microscópicas e começavam a se alimentar. Curiosamente, o processo era quase indolor no início. A saliva da sanguessuga contém substâncias anestésicas naturais. Ou seja, o paciente muitas vezes mal percebia quando o animal começava a sugar sangue. Isso pode parecer estranho hoje, mas na época era visto como um tratamento sofisticado. Alguns médicos até mantinham verdadeiras coleções de sanguessugas. Frascos e mais frascos guardados em salas frescas, como se fossem medicamentos vivos esperando sua vez de trabalhar. Em certos períodos da história, a demanda por sanguessugas foi tão grande que regiões inteiras da Europa começaram a coletá-las em pântanos e rios para vender aos hospitais. Sim, existiu um mercado internacional de sanguessugas. Imagine algo como uma feira medieval, mas em vez de frutas ou tecidos, comerciantes discutindo o preço de pequenas criaturas sugadoras de sangue. E o mais curioso é que elas realmente funcionavam em alguns casos. Hoje sabemos que a saliva da sanguessuga contém iridina, uma substância que impede o sangue de coagular. Isso ajuda a manter o fluxo sanguíneo constante. Na medicina moderna, sanguessugas ainda são usadas em cirurgias muito específicas,
principalmente quando médicos precisam restaurar a circulação em tecidos transplantados, como dedos ou orelhas reimplantadas. Ou seja, por mais estranho que pareça, esses pequenos doutores viscosos não desapareceram completamente da medicina. Eles apenas ganharam um pouco mais de supervisão científica. Você observa enquanto a sanguessuga começa a se mover na pele do paciente. Ela se prende, se estica e lentamente começa seu trabalho silencioso. Não há drama. Não há pressa. Apenas um pequeno animal fazendo exatamente o que a natureza programou para ele fazer. Depois de alguns minutos, ou às vezes muito mais, a sanguessuga se desprende sozinha. Agora visivelmente maior do que antes. Sim, ela literalmente infla como um pequeno balão escuro. E nesse momento o médico a remove com cuidado e a coloca de volta no recipiente. Agora imagine explicar isso para alguém hoje. Seu tratamento foi bem-sucedido. A sanguessuga ficou satisfeita. Definitivamente não é o tipo de frase que esperamos ouvir em uma clínica moderna. Mas você percebe algo interessante enquanto observa tudo isso. Apesar de parecer estranho, esse sistema tinha lógica dentro do conhecimento da época. Médicos estavam tentando entender o corpo humano sem microscópios, sem exames laboratoriais, sem qualquer ideia clara sobre bactérias ou vírus. Eles trabalhavam com observação e tradição. E às vezes, isso levava a soluções criativas. Outras vezes, levava a tratamentos que hoje parecem saídos de um filme de fantasia. Mas a verdade é que a medicina sempre avançou assim, experimentando, errando, ajustando, e às vezes colocando uma sanguessuga no braço de alguém e esperando o melhor. Você olha novamente para o frasco. As criaturas dentro dele se movem lentamente, como se ignorassem completamente o papel histórico que desempenharam na medicina humana. Para elas, tudo isso é apenas mais um dia. Mas para você, começa a ficar claro que essa jornada pelos tratamentos médicos da história está apenas começando. Porque, acredite, algumas das próximas ideias médicas são ainda mais surpreendentes. E algumas envolvem algo que brilha como prata líquida, mas que definitivamente não deveria estar dentro do corpo humano. Sim, estamos falando de mercúrio. Você se afasta um pouco da mesa onde as sanguessugas fazem seu trabalho silencioso e percebe que o médico agora está preparando algo completamente diferente. Desta vez não há criaturas vivas. Há um pequeno frasco. Dentro dele, um líquido prateado se move lentamente, refletindo a luz da janela como se fosse um pedaço de metal derretido. Ele não se comporta como água, nem como óleo. Ele parece pesado, quase hipnotizante. Esse líquido é mercúrio. Hoje você provavelmente reconhece esse nome como algo que definitivamente não deveria estar dentro do corpo humano. Mas por séculos, o mercúrio foi considerado um dos medicamentos mais poderosos da medicina. Sim, um metal tóxico, usado como remédio. Você observa o médico girar lentamente o frasco entre os dedos. O líquido prateado se divide e se junta novamente, formando pequenas esferas que escorrem pelo vidro. É um dos poucos metais que permanece líquido em temperatura ambiente, o que o tornava ainda mais misterioso para as pessoas do passado. Na Antiguidade e na Idade Média, o mercúrio parecia quase mágico. Ele brilhava como prata, movia-se como água, e parecia impossível de destruir. Essas qualidades fizeram muitos alquimistas e médicos acreditarem que ele possuía propriedades especiais capazes de purificar o corpo. Então, naturalmente, alguém teve a ideia de usar isso como tratamento. E não estamos falando de pequenas quantidades. Durante séculos, médicos prescreveram mercúrio para tratar diversas doenças, especialmente uma que se espalhou pela Europa a partir do final do século XV, sífilis. Quando essa doença apareceu pela primeira vez, ela assustou completamente os médicos da época. As pessoas não entendiam como ela se espalhava, e os sintomas podiam ser extremamente graves. Sem antibióticos, que só seriam descobertos centenas de anos depois, médicos recorreram ao que parecia mais forte: mercúrio. O tratamento funcionava de uma maneira curiosa. Pacientes eram frequentemente cobertos com pomadas contendo mercúrio ou colocados em câmaras aquecidas onde vapores do metal circulavam no ar. Em outros casos, o mercúrio era ingerido em pequenas doses. Sim, ingerido. A lógica era que o metal ajudaria o corpo a expulsar a doença. E, de fato, alguns pacientes pareciam melhorar temporariamente. Mas havia um pequeno problema.
Na verdade, um problema enorme. O mercúrio é altamente tóxico. A exposição prolongada pode causar tremores, problemas neurológicos, perda de memória e mudanças graves de comportamento. Em casos extremos, pode levar à morte. Mas na época, esses efeitos colaterais nem sempre eram associados diretamente ao tratamento. Imagine a cena. Um paciente chega ao médico com uma doença séria. O médico prescreve mercúrio. Algum tempo depois, o paciente começa a apresentar sintomas estranhos, tremores, fraqueza, confusão mental. Para nós hoje, a ligação parece óbvia. Mas para muitos médicos antigos, parecia apenas que a doença estava piorando, ou que o corpo estava reagindo de forma imprevisível. Mesmo assim, o tratamento continuou sendo usado por séculos. Aliás, surgiu até um ditado famoso na medicina antiga: uma noite com Vênus, uma vida com Mercúrio. Era uma referência direta à sífilis, associada à deusa do amor, e ao tratamento prolongado com Mercúrio que vinha depois. Não exatamente o tipo de frase que você gostaria de ouvir do seu médico. Você observa o frasco novamente. A luz da janela bate no metal líquido, criando reflexos quase hipnóticos na parede da sala. É fácil entender por que alquimistas antigos ficavam fascinados por essa substância. Mercúrio parecia desafiar as regras normais da matéria. Ele fluía como água, mas tinha o brilho sólido da prata. Na imaginação de muitos pensadores antigos, algo tão estranho só podia possuir poderes especiais. E isso mostra algo interessante sobre a história da medicina. Muitas vezes, tratamentos surgiram não apenas de observação científica, mas também de fascínio, simbolismo e tentativa de compreender o mundo. Se algo parecia poderoso, talvez pudesse curar. Se algo parecia raro, talvez fosse valioso para o corpo. E às vezes essas ideias levavam a descobertas reais. Outras vezes, levavam pessoas a ingerir metal líquido. Você observa o médico colocar cuidadosamente o frasco de volta na mesa. Ele parece completamente tranquilo, como se estivesse lidando com um remédio comum. Para ele, isso faz sentido. Para você, que conhece um pouco mais do futuro da ciência, é difícil não sentir um pequeno arrepio. Mas essa é a parte fascinante da história da medicina. Ela é cheia de tentativas humanas de resolver problemas enormes com o conhecimento limitado que existia no momento. Algumas dessas tentativas acabaram se transformando em tratamentos modernos. Outras ficaram como histórias curiosas. E algumas são tão estranhas que parecem inventadas. Mas acredite, as coisas vão ficar ainda mais peculiares. Porque no próximo tratamento que você vai conhecer, médicos decidiram que a melhor forma de salvar uma pessoa era literalmente encher o corpo dela de fumaça. Sim, fumaça. E não era qualquer fumaça. Era tabaco. Depois do frasco de mercúrio ser colocado de lado, você imagina que talvez os tratamentos médicos finalmente comecem a parecer um pouco mais normais. Talvez um chá de ervas. Talvez um descanso. Talvez alguém simplesmente diga: beba água e durma. Mas não. O médico agora pega um objeto que parece uma mistura entre um tubo metálico e um pequeno fole. É um instrumento estranho, e por um momento você tenta imaginar para que ele serve. A resposta chega rápido. E é absolutamente inesperada. Porque esse instrumento existe para encher o corpo humano com fumaça de tabaco. Sim, literalmente isso. Você talvez pense que alguém inventou essa ideia em um momento particularmente confuso da história da medicina. Mas, surpreendentemente, esse tratamento foi usado de forma relativamente comum na Europa entre os séculos 17 e 18. E o motivo era ainda mais curioso. O procedimento era usado principalmente para pessoas que haviam se afogado. Hoje, quando alguém sofre um afogamento, sabemos que a prioridade é restaurar a respiração e garantir que o oxigênio volte aos pulmões. Técnicas modernas de reanimação, como a respiração boca a boca e a RCP, foram desenvolvidas com base em estudos detalhados sobre o funcionamento do corpo humano. Mas naquela época, a ciência da reanimação ainda estava em seus primeiros passos. Então médicos e socorristas experimentavam ideias. Algumas delas até faziam certo sentido dentro do conhecimento da época. Outras, digamos que eram criativas. A ideia da enema de fumaça de tabaco surgiu porque o tabaco era visto como um poderoso estimulante.
Quando o tabaco chegou à Europa vindo das Américas no século XVI, ele rapidamente ganhou fama como uma planta medicinal. Muitos acreditavam que ele podia aquecer o corpo, estimular os órgãos e até combater doenças. Então alguém teve um pensamento bastante direto. Se o tabaco estimula o corpo, talvez possa reanimar alguém que parou de respirar. Mas havia um detalhe importante. A fumaça não era soprada pela boca. Ela era introduzida pelo outro lado do corpo. Você observa o médico preparar o dispositivo. Ele coloca tabaco dentro de um pequeno compartimento metálico e usa um fole para produzir fumaça. Um tubo longo se conecta à extremidade do aparelho. Sim, exatamente o que você está imaginando. A lógica era que o calor e os vapores do tabaco estimulariam os intestinos e, de alguma forma, ajudariam o corpo inteiro a acordar. Hoje isso soa completamente absurdo. Mas na época, parecia uma tentativa legítima de reanimação. Aliás, esse método ficou tão popular que kits de ressuscitação com fumaça de tabaco foram colocados ao longo do rio Tâmisa, em Londres, durante o século XVIII. Esses kits ficavam em caixas públicas perto da água. A ideia era simples: se alguém fosse retirado do rio aparentemente sem vida, qualquer pessoa poderia usar o equipamento para tentar reanimar a vítima. Imagine caminhar pela margem de um rio e ver uma pequena caixa com ferramentas de emergência. Hoje você esperaria encontrar um desfibrilador. Naquela época, você encontraria um aparelho para soprar fumaça de tabaco no corpo de alguém. É o tipo de coisa que faz você perceber como o conhecimento médico evoluiu. Mas também revela algo interessante sobre o passado. As pessoas realmente estavam tentando ajudar. Socorristas e médicos observavam o mundo, tentavam entender como o corpo funcionava e criavam métodos baseados nas ideias disponíveis na época. Alguns desses métodos até tiveram pequenos sucessos ocasionais, provavelmente porque qualquer tipo de estímulo ou aquecimento podia ajudar uma pessoa em estado de choque. Mas, obviamente, não era exatamente a solução ideal. Com o avanço da medicina e da fisiologia no século XIX, médicos começaram a entender melhor o funcionamento do sistema respiratório e circulatório. Gradualmente, o famoso tratamento da fumaça de tabaco foi abandonado. E provavelmente isso foi um alívio para muitas pessoas. Você observa o estranho instrumento sobre a mesa. Ele parece mais uma ferramenta de alquimia do que um equipamento médico. Mas, para os médicos de sua época, era uma tentativa séria de salvar vidas. E isso é algo que aparece repetidamente na história da medicina. Muitos tratamentos que hoje parecem absurdos foram, em algum momento, tentativas honestas de resolver problemas difíceis. Às vezes funcionavam, às vezes não, e às vezes, criavam histórias tão estranhas que parecem inventadas. Você talvez pense que, depois de mercúrio e fumaça de tabaco, as coisas já chegaram ao limite da estranheza. Mas ainda estamos apenas começando. Porque em breve você vai conhecer um tratamento que envolvia múmias egípcias sendo transformadas em remédio. Sim, você ouviu certo. Durante séculos, pessoas na Europa acreditaram que pó de múmia podia curar doenças. E se você acha isso estranho agora, espere até descobrir como ele era preparado. Agora que o estranho instrumento de fumaça de tabaco foi colocado de lado, você começa a imaginar se finalmente vai encontrar algo um pouco mais normal. Talvez um chá medicinal. Talvez compressas de ervas. Talvez algum descanso tranquilo. Mas então o médico abre uma pequena caixa de madeira escura, cuidadosamente trancada com um fecho de metal. Ele a abre devagar, como se estivesse revelando algo precioso. Dentro da caixa há um pó escuro. Muito escuro. Quase preto. E ele trata aquilo com o tipo de cuidado que você normalmente veria em alguém segurando um remédio extremamente valioso. Por quê? Para muitos médicos europeus entre os séculos XVI e XVII, aquilo era exatamente isso. Um remédio raro. Um remédio caro. E um remédio, feito de múmias egípcias moídas. Sim, você ouviu certo. Durante centenas de anos, na Europa, acreditava-se que múmias antigas podiam curar doenças. A prática era conhecida como múmia, e era considerada um medicamento legítimo em muitas farmácias da época. Para entender como isso aconteceu, você precisa voltar alguns séculos. Na Idade Média, comerciantes árabes vendiam uma substância chamada bitume,
uma resina escura usada em processos de embalsamamento no Egito Antigo. Essa substância era chamada de mumia. Quando mercadores europeus ouviram esse nome, algo curioso aconteceu. Eles confundiram a substância com os próprios corpos mumificados. Então a palavra múmia começou a ser associada diretamente às múmias humanas. E a partir desse mal-entendido, nasceu um dos remédios mais estranhos da história. Durante os séculos seguintes, múmias egípcias foram importadas para a Europa em grandes quantidades. Elas eram quebradas, moídas e transformadas em pó medicinal. Esse pó era vendido em boticários e usado para tratar uma variedade impressionante de problemas, dores de cabeça, sangramentos, convulsões e até doenças internas. A lógica, dentro da medicina da época, parecia razoável. Acreditava-se que o corpo humano possuía uma espécie de energia vital. Como as múmias eram corpos preservados por milhares de anos, muitos pensavam que essa energia ainda estava presente nelas. Consumir pequenas quantidades dessa substância, portanto, poderia transferir essa força para o paciente. Hoje, claro, isso soa absolutamente absurdo. Mas naquela época, essa ideia era amplamente aceita. Aliás, alguns médicos bastante respeitados da Europa defendiam o uso desse remédio. Até mesmo reis e nobres consumiam preparados de múmia. Imagine abrir um pequeno frasco de remédio moderno e descobrir que ele contém pó feito de um corpo de 3.000 anos. Não é exatamente o tipo de suplemento que você encontraria em uma farmácia hoje. O mais curioso é que a demanda por esse remédio cresceu tanto que começou a surgir um problema sério. As múmias verdadeiras começaram a acabar. Sim, a Europa estava literalmente consumindo os estoques arqueológicos do Egito. Então comerciantes começaram a fazer algo, digamos, criativo. Alguns começaram a vender múmias falsas. Corpos recentes eram tratados com resinas e substâncias escuras para parecerem antigos. Depois eram secos e vendidos como se fossem relíquias milenares. Ou seja, em muitos casos, pessoas na Europa estavam tomando remédio de múmia, que na verdade era feito de um corpo relativamente recente. Não exatamente a ideia mais reconfortante. Com o avanço da ciência médica no século XVIII, médicos começaram a questionar seriamente essa prática. Estudos mais cuidadosos mostraram que o pó de múmia não possuía propriedades curativas reais. Gradualmente, o uso desse remédio começou a desaparecer. Mas durante vários séculos, ele foi considerado uma solução perfeitamente legítima para diversos problemas de saúde. Você observa o pequeno frasco sendo fechado novamente. É estranho pensar que algo que hoje parece quase surreal foi, durante tanto tempo, tratado como medicina séria. Mas a história da medicina é cheia desses momentos. Momentos em que as pessoas estavam tentando entender o corpo humano com as ferramentas e conhecimentos disponíveis na época. Às vezes isso levava a descobertas incríveis. E às vezes, levava a tratamentos que fazem você olhar para o passado e pensar: talvez seja melhor eu não reclamar tanto da medicina moderna. Porque a próxima técnica que você vai conhecer envolve algo ainda mais inquietante. Um tratamento em que sanguessugas eram usadas para sugar o sangue dos pacientes. E, surpreendentemente, isso não aconteceu apenas na Idade Média. Durante um período da história, médicos usavam milhões de sanguessugas por ano em hospitais europeus. Sim, milhões. E você está prestes a descobrir por quê. Você ainda está tentando processar a ideia de pessoas ingerindo pó de múmias antigas quando o médico já prepara o próximo tratamento. E desta vez, você percebe algo se mexendo dentro de um pequeno recipiente de vidro. No começo parece apenas água escura. Mas então você vê pequenos corpos alongados, lentos, silenciosos, sinuosos, sanguessugas. E antes que você tenha tempo de protestar, o médico pega uma delas com uma pinça fina e a aproxima lentamente da sua pele. Se existe um tratamento médico que dominou hospitais durante séculos, foi este: a terapia com sanguessugas. Hoje isso pode parecer coisa de filme medieval exagerado, mas durante muito tempo foi considerado um dos tratamentos mais confiáveis da medicina europeia. Tudo isso está ligado a uma antiga teoria médica chamada Teoria dos Quatro Humores. De acordo com essa ideia, o corpo humano era governado por 4 fluidos principais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A saúde dependia do equilíbrio entre esses fluidos.
Se um deles estivesse em excesso, surgiam doenças. E adivinha qual era o humor que os médicos acreditavam acumular com mais frequência? Exatamente. O sangue. Então a solução parecia simples. Remover parte dele. Esse processo ficou conhecido como sangria. Durante séculos, médicos e barbeiros cirurgiões realizavam sangrias usando lâminas, ventosas ou sanguessugas. E as sanguessugas tinham uma vantagem interessante. Elas faziam o trabalho sozinhas. Quando colocadas sobre a pele, elas mordiam suavemente e começavam a sugar sangue lentamente. Enquanto isso, liberavam substâncias anticoagulantes naturais que mantinham o fluxo constante. O paciente podia ficar ali por vários minutos enquanto o pequeno animal fazia seu trabalho silencioso. Na França do século XIX, a situação chegou a níveis impressionantes. Hospitais franceses usavam milhões de sanguessugas por ano. Alguns registros estimam que apenas a França consumia cerca de 30 milhões de sanguessugas anualmente durante o auge dessa prática. Imagine um hospital moderno hoje tendo um estoque gigantesco de pequenos vermes médicos vivos. Parece estranho, mas na época era perfeitamente normal. As sanguessugas eram usadas para tratar quase tudo: febres, dores de cabeça, inflamações, problemas respiratórios, problemas mentais. E até simples cansaço. Se você entrasse em uma clínica reclamando de qualquer sintoma, havia uma boa chance de sair com algumas sanguessugas grudadas no braço. Curiosamente, o tratamento não era completamente inútil. A saliva das sanguessugas contém uma substância chamada iridina, que impede o sangue de coagular. Hoje sabemos que isso pode ajudar em certas situações médicas muito específicas. Na medicina moderna, sanguessugas ainda são usadas ocasionalmente em cirurgias reconstrutivas para melhorar a circulação em tecidos recém-reconectados. Então, de forma inesperada, esse tratamento antigo ainda sobrevive, embora em um contexto muito mais controlado. Mas na época histórica em que você está agora, o uso era muito mais indiscriminado. Muitos médicos acreditavam que quanto mais sangue fosse retirado, melhor o paciente ficaria. Isso levou a casos bastante problemáticos. Um exemplo famoso envolve George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Em 1799, quando ele ficou gravemente doente com uma infecção na garganta, os médicos decidiram tratá-lo com sangria. Durante apenas um dia, eles removeram quase 40% do sangue do corpo dele. Hoje sabemos que isso provavelmente piorou drasticamente a situação. Washington morreu poucas horas depois. E histórias como essa começaram lentamente a fazer médicos questionarem o método. Ao longo do século XIX, novas descobertas científicas começaram a transformar a medicina. Micróbios foram identificados. Cirurgias começaram a usar anestesia. E tratamentos baseados em observação científica começaram a substituir práticas antigas. Gradualmente, a sangria deixou de ser o tratamento universal que havia sido durante séculos. Mas por muito tempo, era comum ver pacientes sentados calmamente enquanto pequenas sanguessugas faziam seu trabalho silencioso. Você observa o médico devolvendo a criatura ao recipiente de vidro. Ela desliza lentamente pela água, completamente alheia ao fato de que foi considerada, durante séculos, uma das ferramentas mais importantes da medicina. É um lembrete curioso de como a história da medicina é cheia de caminhos inesperados. Algumas ideias estranhas desaparecem completamente. Outras acabam encontrando um pequeno lugar na ciência moderna. Mas o próximo tratamento que você vai descobrir pertence à categoria que definitivamente não sobreviveu ao tempo. Porque envolve algo que parece ter saído diretamente de um ritual místico. Um procedimento em que médicos acreditavam que perfurar o crânio de uma pessoa poderia curar doenças mentais. E surpreendentemente, esse tratamento foi usado por milhares de anos em diferentes culturas. Prepare-se, porque a próxima técnica médica envolve literalmente abrir um buraco no crânio humano. Você ainda está tentando esquecer a sensação imaginária de sanguessugas na pele quando o médico traz algo novo para a mesa. Desta vez, porém, não é um frasco, nem um pó, nem um pequeno animal viscoso. É uma ferramenta de metal. Uma ferramenta curta, pesada, e com uma ponta que lembra vagamente uma broca. Você observa aquilo com uma mistura de curiosidade e preocupação. Porque, em algum nível,
Seu instinto já está dizendo que essa ferramenta provavelmente não tem um uso muito confortável. E você está certo. O médico explica, com a tranquilidade de alguém descrevendo uma receita de sopa, que esse procedimento pode ajudar pessoas que sofrem de dores intensas, convulsões, comportamentos estranhos ou o que hoje chamaríamos de problemas mentais. A técnica se chama trepanação. E basicamente envolve abrir um pequeno buraco no crânio humano. Sim, literalmente isso. A ideia pode parecer chocante hoje, mas a verdade é que a trepanação é uma das práticas médicas mais antigas da história humana. Arqueólogos já encontraram crânios trepanados com mais de 7.000 anos de idade. Eles aparecem em diferentes regiões do mundo: Europa, América do Sul, África e Ásia. Isso significa que várias culturas diferentes, separadas por enormes distâncias e épocas, tiveram a mesma ideia curiosa. Perfurar o crânio poderia ajudar a tratar certos problemas. Existiam várias explicações para isso. Em algumas culturas antigas, acreditava-se que doenças mentais ou convulsões eram causadas por espíritos presos dentro da cabeça. Criar uma abertura no crânio permitiria que esses espíritos escapassem. Em outras tradições médicas, a lógica era um pouco diferente. Alguns médicos acreditavam que abrir o crânio ajudava a reduzir a pressão dentro da cabeça, o que poderia aliviar dores ou problemas neurológicos. Curiosamente, essa segunda ideia não está completamente errada. Na medicina moderna, em casos muito graves de trauma craniano, cirurgiões às vezes realizam um procedimento chamado craniectomia, que remove parte do crânio temporariamente para reduzir a pressão no cérebro. Mas a grande diferença é que hoje isso é feito em hospitais, com anestesia, equipamentos esterilizados e anos de treinamento médico. Na antiguidade, as condições eram um pouco diferentes. Você imagina como seria estar sentado em um banco de madeira enquanto alguém usa uma ferramenta metálica para perfurar lentamente seu crânio. Sem anestesia moderna. Sem antibióticos. Sem qualquer tipo de tecnologia médica sofisticada. E ainda assim, há algo surpreendente nos registros arqueológicos. Muitos crânios trepanados mostram sinais claros de cicatrização óssea. Isso significa que os pacientes sobreviveram ao procedimento. Em alguns casos, eles viveram anos depois da cirurgia. Isso sugere que, apesar de parecer extremamente primitivo, alguns praticantes dessa técnica tinham bastante habilidade. Eles sabiam perfurar o crânio sem penetrar profundamente no cérebro. E em certos casos, isso realmente podia aliviar pressão causada por lesões ou traumas. Claro, também havia muitos casos em que as coisas não davam tão certo. Mas a trepanação continuou sendo usada durante séculos. Na Europa medieval, por exemplo, cirurgiões às vezes realizavam um procedimento para tratar ferimentos de guerra, quando um golpe de espada ou martelo causava fraturas no crânio. Nesses casos, remover fragmentos de osso podia realmente salvar a vida do paciente. Então, apesar de parecer uma prática bárbara à primeira vista, ela ocupava um espaço curioso entre superstição e medicina real. Você observa a ferramenta metálica sendo cuidadosamente colocada de volta sobre a mesa. É difícil imaginar confiar em um tratamento desses. Mas quando você pensa bem, as pessoas daquela época estavam tentando resolver problemas extremamente complexos com o conhecimento limitado que tinham. E às vezes, surpreendentemente, elas conseguiam. Mas o próximo tratamento que você vai conhecer é bem diferente. Ele não envolve perfurar o crânio, nem sugar sangue, nem consumir pó de múmia. Na verdade, ele envolve algo muito mais cotidiano. Algo que as pessoas faziam todos os dias. Respirar. Porque durante um período da história, médicos acreditavam que certos cheiros podiam curar doenças. E alguns desses cheiros vinham de lugares bastante inesperados. Prepare-se, porque o próximo tratamento envolve respirar vapores estranhos em quartos cheios de fumaça medicinal. E a lista de ingredientes usados nessas misturas é, digamos, bastante criativa. Depois de observar aquela ferramenta de trepanação sendo cuidadosamente guardada, você sente um pequeno alívio. Pelo menos, por enquanto, ninguém está tentando perfurar seu crânio. O médico parece satisfeito em seguir para algo um pouco menos estrutural. Desta vez, ele conduz você até um pequeno aposento ao lado. Assim que a porta se abre, um cheiro forte invade o ar. Não é exatamente desagradável, mas também não é o tipo de aroma que você encontraria em um spa moderno. É uma mistura curiosa de ervas queimadas,
madeira úmida e algo levemente resinoso. No centro do quarto, há um pequeno recipiente de metal com brasas acesas. Sobre ele, o médico começa a espalhar pedaços de plantas secas. A fumaça sobe lentamente, preenchendo o ambiente. Você está prestes a experimentar um tratamento muito popular em várias épocas da história: terapia por vapores e fumaça medicinal. Durante séculos, muitas culturas acreditaram que inalar certos aromas podia curar doenças. A ideia parecia bastante lógica dentro da visão médica da época. Se uma doença estava no corpo, talvez vapores medicinais pudessem entrar pelos pulmões e purificar o organismo. Na Europa medieval e renascentista, médicos frequentemente usavam ervas aromáticas queimadas para tratar diversas condições. Alecrim, sálvia, lavanda e outras plantas eram queimadas ou aquecidas para produzir fumaça terapêutica. Pacientes eram instruídos a respirar lentamente enquanto a sala se enchia desses vapores. Em alguns casos, o objetivo era aliviar problemas respiratórios. Em outros, acreditava-se que os vapores podiam limpar o ar de doenças invisíveis. Essa ideia ficou ainda mais popular durante períodos de epidemias. Antes da descoberta dos micróbios, muitas pessoas acreditavam que doenças se espalhavam através de algo chamado miasma. O miasma era descrito como um tipo de ar contaminado, cheio de vapores nocivos. Para combater isso, médicos recomendavam ambientes cheios de aromas fortes. Hospitais, casas e até ruas às vezes eram fumigados com ervas e resinas. E aqui está algo curioso: apesar da teoria estar errada, algumas dessas práticas tinham efeitos positivos. Certas plantas aromáticas possuem propriedades antibacterianas leves. Queimar ervas como tomilho ou alecrim realmente pode reduzir alguns micro-organismos no ar. Claro, isso não era suficiente para impedir epidemias inteiras. Mas mostra que algumas práticas antigas tinham efeitos reais, mesmo que as pessoas não entendessem exatamente por quê. Enquanto você observa a fumaça subir lentamente, o médico adiciona mais alguns ingredientes ao braseiro. Agora o aroma muda. Há algo mais forte na mistura. Um toque quase medicinal. Em algumas épocas, médicos não usavam apenas ervas. Eles também queimavam resinas, especiarias e até substâncias minerais. Alguns tratamentos incluíam incenso, mirra e cânfora. Essas substâncias eram valorizadas tanto pelo cheiro quanto pelo simbolismo. Muitas delas vinham de rotas comerciais distantes, o que também dava ao tratamento um ar de luxo e sofisticação. Você imagina um paciente medieval sentado calmamente enquanto a sala se enche de fumaça aromática. É quase uma versão antiga de aromaterapia. Aliás, a aromaterapia moderna tem raízes indiretas nessas práticas antigas. Hoje sabemos que certos aromas podem realmente influenciar o humor, o relaxamento e até a percepção de dor. Mas claro, ninguém hoje acredita que cheirar lavanda vai curar uma infecção grave. Enquanto isso, no passado, os vapores eram usados para tratar praticamente qualquer problema. Dores de cabeça, febres, ansiedade, problemas digestivos, insônia. Se você estivesse vivendo naquela época e reclamasse de algum mal-estar, havia uma boa chance de acabar em um quarto cheio de fumaça de ervas. Você respira lentamente o ar aromático. E, para ser justo, ele é até um pouco relaxante. Talvez seja o calor suave da sala. Talvez o ritmo lento da fumaça subindo no ar. Ou talvez seja apenas o alívio de saber que, pelo menos desta vez, ninguém está tentando usar instrumentos metálicos no seu corpo. Mas o próximo tratamento que você vai descobrir leva a medicina histórica para um território ainda mais estranho. Porque envolve algo que hoje é considerado extremamente perigoso. Durante um período da história, médicos realmente acreditavam que certas substâncias venenosas podiam curar doenças. Sim, veneno. E não apenas pequenas quantidades. Alguns tratamentos envolviam compostos que hoje são reconhecidos como altamente tóxicos. Um dos exemplos mais famosos envolve um elemento metálico brilhante e pesado que médicos usaram durante séculos como remédio. O nome dele é mercúrio. E por muito tempo, ele foi considerado um dos tratamentos mais poderosos da medicina. Prepare-se, porque o próximo capítulo da história médica envolve pacientes tomando pequenas doses de algo que hoje sabemos ser extremamente venenoso. Depois de sair da sala cheia de vapores de ervas, você sente que talvez a medicina antiga finalmente esteja ficando um pouco mais gentil.
Nada de instrumentos assustadores. Nada de animais sugando sangue. Apenas um pouco de fumaça aromática. Mas então o médico abre outro armário de madeira. E lá dentro, você vê um pequeno frasco de vidro contendo algo que parece metal líquido. Brilhante. Prateado. Pesado. O médico levanta o frasco cuidadosamente e o observa com admiração. Porque, durante séculos, esse líquido foi considerado um dos medicamentos mais poderosos que existiam. O nome dele é mercúrio. Hoje, quando você ouve essa palavra, provavelmente pensa em algo extremamente tóxico. E você estaria absolutamente certo. Mercúrio é um metal pesado altamente venenoso que pode causar danos graves ao sistema nervoso, rins e vários outros órgãos. Mas durante muito tempo, médicos acreditaram que ele possuía propriedades curativas extraordinárias. O uso medicinal do mercúrio começou há milhares de anos. Na China antiga, alquimistas e médicos já experimentavam compostos de mercúrio em busca de elixires de longevidade. Alguns imperadores chineses chegaram a consumir preparações contendo mercúrio na esperança de viver para sempre. Ironicamente, vários deles acabaram morrendo justamente por causa disso. Na Europa, o mercúrio se tornou especialmente popular durante os séculos XVI e XVII, principalmente para tratar uma doença que se espalhou rapidamente pelo continente naquele período: sífilis. A sífilis era uma doença devastadora, e na época não existiam antibióticos. Os médicos estavam desesperados por qualquer tratamento que parecesse funcionar. Foi então que começaram a usar compostos de mercúrio. O tratamento podia acontecer de várias formas. Às vezes, pomadas contendo mercúrio eram aplicadas na pele. Em outros casos, pacientes inalavam vapores de mercúrio em salas fechadas. E em algumas situações, eles simplesmente ingeriam preparações contendo metal. Sim, as pessoas literalmente tomavam pequenas doses de mercúrio como remédio. A lógica por trás disso era curiosa. Muitos médicos acreditavam que o mercúrio expulsava a doença do corpo. Se o paciente começasse a suar muito ou salivar intensamente após o tratamento, isso era visto como um sinal de que o corpo estava se livrando da enfermidade. Infelizmente, esses sintomas eram na verdade sinais clássicos de envenenamento por mercúrio. Pacientes frequentemente sofriam efeitos colaterais graves. Dentes podiam cair. Gengivas ficavam inflamadas. Tremores apareciam nas mãos. Problemas neurológicos podiam surgir lentamente. E ainda assim, durante muito tempo, esse tratamento continuou sendo usado. Uma frase famosa da época dizia: "Uma noite com Vênus, uma vida com Mercúrio." Era uma referência à sífilis, que muitas vezes era contraída através de relações sexuais. Se alguém tivesse uma noite com Vênus, provavelmente passaria o resto da vida sendo tratado com mercúrio. Hoje sabemos que esse tratamento raramente curava a doença. Na verdade, muitas vezes tornava a situação ainda pior. Mas naquela época, com poucas alternativas disponíveis, médicos continuavam tentando. É fácil julgar essas práticas olhando para trás com o conhecimento moderno. Mas é importante lembrar que a medicina sempre foi uma busca por respostas. E muitas dessas respostas só foram encontradas muito tempo depois. Enquanto você observa o frasco de mercúrio sendo colocado de volta na prateleira, percebe algo curioso. Ao longo da história da medicina, muitos tratamentos pareciam promissores no começo. Alguns realmente funcionaram. Outros, nem tanto. Mas todos fazem parte de uma longa jornada de tentativa e erro. E o próximo tratamento que você vai descobrir pertence definitivamente à categoria das ideias que parecem boas apenas, até você pensar nelas por mais de 5 segundos. Porque envolve algo que as pessoas normalmente evitam a todo custo: insetos. Sim. Durante um período da história, médicos acreditavam que larvas de mosca poderiam ajudar a curar feridas. E embora isso possa parecer absolutamente nojento, existe uma reviravolta inesperada nessa história. Porque, surpreendentemente, essa técnica antiga acabou voltando à medicina moderna. Prepare-se. Porque o próximo tratamento envolve algo que rasteja, se move e trabalha silenciosamente dentro de feridas abertas. Depois de ouvir sobre pessoas ingerindo mercúrio como se fosse um simples remédio de farmácia, você começa a perceber um padrão curioso na história da medicina. Muitas vezes, aquilo que parecia mais estranho, às vezes tinha um pequeno fundo de verdade.
Outras vezes, parecia completamente absurdo. E o tratamento que você está prestes a conhecer parece, à primeira vista, pertencer definitivamente à segunda categoria. Porque envolve algo que a maioria das pessoas faz de tudo para evitar: moscas. Mais especificamente, larvas de mosca. Sim, aqueles pequenos vermes brancos que aparecem em matéria orgânica em decomposição. Não exatamente o tipo de coisa que você imagina em um hospital. Mas, surpreendentemente, durante séculos médicos observaram algo curioso sobre esses pequenos insetos. Tudo começou de forma bastante acidental. Durante guerras antigas, especialmente antes da medicina moderna, muitos soldados feridos ficavam dias ou até semanas sem tratamento adequado. Alguns acabavam com feridas abertas que atraíam moscas. Essas moscas colocavam ovos nas feridas. E logo surgiam pequenas larvas. Agora, à primeira vista, isso parecia absolutamente horrível. Mas alguns médicos começaram a perceber algo estranho. Feridas infestadas com certas larvas às vezes cicatrizavam melhor do que outras. Isso parecia completamente contra-intuitivo. Mas quando os médicos observaram mais de perto, começaram a entender o que estava acontecendo. As larvas se alimentavam principalmente de tecido morto ou em decomposição. Elas evitavam tecido saudável. Enquanto se alimentavam, acabavam limpando a ferida de material necrosado, algo que hoje sabemos ser essencial para o processo de cicatrização. Em outras palavras, elas estavam fazendo uma espécie de limpeza biológica. Além disso, durante o processo de digestão, algumas espécies de larvas liberam substâncias com propriedades antibacterianas naturais. Isso ajudava a reduzir infecções. Então, apesar de parecer repulsivo, o resultado às vezes era surpreendentemente positivo. Com o tempo, alguns médicos começaram a usar larvas de forma intencional. No século XIX e início do século XX, essa prática começou a ser estudada com mais cuidado. Um médico chamado William Baer, nos Estados Unidos, observou esse fenômeno durante a Primeira Guerra Mundial. Ele percebeu que soldados com feridas infestadas por certas larvas frequentemente apresentavam menos infecção do que outros pacientes. Isso levou ao desenvolvimento de algo chamado terapia larval. Sim, isso realmente virou um tratamento médico formal. Larvas eram criadas em ambientes controlados e depois aplicadas em feridas difíceis de tratar. Elas permaneciam ali por algum tempo, removendo o tecido morto e ajudando a limpar a área. Depois eram removidas. Pode não parecer agradável, mas funcionava. Com o surgimento dos antibióticos na década de 1940, essa técnica começou a desaparecer. A medicina moderna parecia ter encontrado soluções muito mais avançadas. Mas então aconteceu algo interessante. Nas últimas décadas, alguns tipos de bactérias começaram a desenvolver resistência a antibióticos. E isso fez médicos revisitarem tratamentos antigos. Entre eles, a terapia larval. Hoje, em hospitais especializados, médicos às vezes usam larvas esterilizadas para tratar feridas crônicas que não respondem a outros tratamentos. Claro, tudo é feito em ambiente controlado, com espécies específicas e monitoramento médico rigoroso. Mas a ideia básica continua a mesma de séculos atrás. Pequenos insetos limpando tecido morto de forma surpreendentemente eficiente. Você imagina explicar isso para alguém vivendo no passado? Sim, estamos usando larvas como parte da medicina moderna. Provavelmente essa pessoa ficaria muito confusa. Ou talvez não. Porque, ao longo da história, muitas soluções médicas vieram de observações simples da natureza. Mesmo que, às vezes, essas soluções pareçam um pouco estranhas. E o próximo tratamento que você vai conhecer entra novamente na categoria das ideias que parecem completamente fora do comum. Porque envolve algo que provavelmente já está na sua cozinha. Algo que as pessoas comem todos os dias. Mas durante um longo período da história, médicos acreditavam que beber vinho misturado com ingredientes bastante inesperados poderia curar diversas doenças. Alguns desses ingredientes, você provavelmente preferiria não conhecer. Mas vamos descobrir mesmo assim. Depois de ouvir sobre médicos usando larvas para limpar feridas, você começa a perceber que a linha entre medicina e improviso era bastante flexível durante grande parte da história. Mas agora o médico parece pronto para algo muito mais familiar. Ele pega uma garrafa de vidro escuro.
Dentro dela há um líquido profundo, quase rubi. Você reconhece imediatamente. Vinho. Durante milhares de anos, o vinho não foi apenas uma bebida social. Ele também foi considerado um ingrediente medicinal extremamente importante. Na verdade, em muitas culturas antigas, o vinho era visto como uma base perfeita para preparar remédios. Isso acontece por alguns motivos bastante práticos. Primeiro, o álcool do vinho ajudava a preservar ingredientes. Se você misturasse ervas, raízes ou especiarias dentro dele, a mistura podia durar muito mais tempo sem estragar. Segundo, o vinho já era amplamente consumido e considerado seguro para beber. E terceiro, bem, vamos ser honestos. Muitas pessoas achavam que remédios ficavam muito mais fáceis de tomar quando misturados com vinho. Imagine a alternativa: mastigar raízes amargas ou beber infusões extremamente fortes. Comparado a isso, um copo de vinho medicinal parecia até agradável. Médicos da Grécia Antiga, como Hipócrates, já recomendavam vinho misturado com ervas para tratar diversas doenças. Essas misturas podiam ser usadas para ajudar na digestão, aliviar dores ou melhorar o sono. Durante o período romano, a prática continuou e até se expandiu. Farmacêuticos antigos criavam verdadeiras receitas complexas usando o vinho como base. Algumas incluíam mel, ervas aromáticas e especiarias. Outras eram um pouco mais incomuns. Em certas receitas medievais, o vinho era misturado com ingredientes como pó de pedras moídas, partes de animais ou substâncias minerais. A lógica era que o vinho ajudaria a transportar as propriedades medicinais desses ingredientes pelo corpo. Algumas dessas misturas eram realmente bastante estranhas. Existiam receitas que incluíam pó de chifre de cervo, conchas trituradas e até pequenas quantidades de metais. Hoje sabemos que muitos desses ingredientes não tinham nenhum efeito real. Mas naquela época, eles faziam sentido dentro da visão médica dominante. Curiosamente, o vinho também tinha um uso muito prático na medicina antiga. Ele era usado como antisséptico leve. Antes da descoberta dos germes, médicos já percebiam algo interessante: lavar feridas com vinho às vezes ajudava a evitar infecções. Isso acontece porque o álcool possui propriedades antibacterianas. Claro, o teor alcoólico do vinho não é alto o suficiente para ser um desinfetante poderoso como o álcool moderno. Mas ainda assim, ele podia ajudar a reduzir alguns micro-organismos. Então, em alguns casos, o vinho realmente era um dos líquidos mais limpos disponíveis para tratar feridas. Durante a Idade Média, mosteiros desempenharam um papel importante no desenvolvimento de remédios baseados em vinho. Monges cultivavam ervas medicinais em jardins e preparavam tinturas usando vinho ou outros tipos de álcool. Essas preparações eram usadas tanto para tratar doenças quanto para ajudar na digestão ou relaxamento. Algumas dessas receitas acabaram evoluindo para algo que ainda existe hoje: licores medicinais. Bebidas como certos digestivos europeus começaram originalmente como preparações de ervas feitas por monges. Então, de certa forma, quando alguém hoje toma um pequeno licor após o jantar para ajudar na digestão, está participando de uma tradição medicinal muito antiga. Claro, nem todas as receitas históricas eram tão inocentes. Alguns médicos acreditavam que misturar vinho com substâncias mais exóticas poderia aumentar seu poder medicinal. E isso nos leva a algumas receitas que você provavelmente ficaria bastante relutante em experimentar. Porque, em certos períodos da história, médicos realmente recomendavam misturar vinho com ingredientes extremamente incomuns. Entre eles, partes de animais, insetos triturados, e até ingredientes que fariam qualquer pessoa moderna fechar o frasco imediatamente. Mas a medicina histórica ainda tem algumas ideias mais curiosas guardadas. Porque o próximo tratamento envolve algo que hoje parece totalmente fora de lugar em um hospital: magnetismo. Sim. Durante um período da história, médicos acreditavam que forças invisíveis do corpo poderiam ser manipuladas usando ímãs. E algumas pessoas acreditavam que isso poderia curar quase qualquer doença. Prepare-se, porque a próxima história envolve médicos, ímãs, e uma teoria fascinante chamada magnetismo animal. Logo depois da garrafa de vinho medicinal ser colocada de lado, o médico pega um objeto que parece ainda mais estranho: um pequeno disco de metal. Brilhante, pesado e, surpreendentemente, magnético.
Você talvez imagine que ímãs pertencem a geladeiras modernas ou a experimentos de física escolar. Mas durante o século XVIII, muitas pessoas acreditavam que o magnetismo podia curar doenças. E não estamos falando apenas de pequenos experimentos curiosos. Estamos falando de médicos respeitados que afirmavam que forças invisíveis atravessavam o corpo humano, e que essas forças podiam ser manipuladas. O nome dessa teoria era magnetismo animal. E o principal responsável por torná-la famosa foi um médico chamado Franz Anton Mesmer. Sim, é daí que vem a palavra mesmerizar. Mesmer acreditava que todos os seres vivos possuíam um tipo de fluido invisível circulando pelo corpo. Segundo ele, doenças aconteciam quando esse fluido ficava bloqueado ou desequilibrado. Então a solução parecia simples: restaurar o fluxo. E como fazer isso? Com ímãs. Ou, em alguns casos, com as próprias mãos. Você imagina a cena. Uma sala iluminada por velas. Pacientes sentados ao redor de uma grande tina metálica chamada baqueta. Dentro dela havia garrafas de água magnetizada e barras de ferro. Cordas e hastes metálicas saíam da tina e eram colocadas nas mãos ou no corpo dos pacientes. Enquanto isso, Mesmer caminhava lentamente pela sala, fazendo movimentos suaves com as mãos, como se estivesse conduzindo uma orquestra invisível. Alguns pacientes começavam a sentir calor. Outros diziam sentir formigamento. Alguns entravam em estados emocionais intensos. Essas reações eram chamadas de crises magnéticas, e Mesmer acreditava que eram sinais de que o corpo estava se curando. Hoje sabemos que muitos desses efeitos provavelmente estavam ligados ao efeito placebo e à sugestão psicológica. Mas naquela época, as sessões de Mesmer se tornaram incrivelmente populares, especialmente entre a elite europeia. Em cidades como Paris e Viena, pessoas ricas faziam fila para experimentar o tratamento. Porque a ideia de curar doenças com forças invisíveis tinha algo profundamente fascinante. E, de certa forma, também reconfortante. Você não precisava de cirurgias dolorosas, nem de sangrias, nem de beber misturas estranhas. Apenas sentar em uma sala silenciosa e deixar o magnetismo fazer o trabalho. Claro, nem todos os médicos estavam convencidos. Em 1784, o rei da França ordenou uma investigação oficial. Uma comissão científica foi formada para analisar o magnetismo animal. Entre os membros dessa comissão estava ninguém menos que Benjamin Franklin. Sim, o mesmo Benjamin Franklin famoso por experimentar eletricidade com pipas durante tempestades. A comissão realizou vários testes controlados. Eles vendavam pacientes e aplicavam o magnetismo sem que eles soubessem. O resultado foi bastante claro. Quando os pacientes acreditavam que estavam sendo magnetizados, sentiam efeitos. Quando não sabiam, nada acontecia. A conclusão foi que o magnetismo animal não possuía nenhuma força física real. Os efeitos vinham da imaginação e expectativa dos pacientes. Mesmo assim, a ideia não desapareceu imediatamente. Durante décadas, versões diferentes desse tratamento continuaram a aparecer. Alguns médicos ainda acreditavam que forças invisíveis poderiam influenciar o corpo. E, curiosamente, a prática acabou inspirando algo que existe até hoje: a hipnose moderna. Embora o magnetismo animal tenha sido desacreditado, os estados de transe observados nas sessões de Mesmer chamaram a atenção de pesquisadores. Com o tempo, estudiosos começaram a entender que a mente humana podia entrar em estados profundos de concentração e sugestão. Esses estudos acabaram ajudando no desenvolvimento da psicologia moderna. Então, de certa forma, uma ideia médica bastante estranha acabou contribuindo para descobertas reais. Mas enquanto você observa o médico guardar o ímã de volta na mesa, percebe que a medicina antiga ainda tem muitos outros tratamentos curiosos. Porque o próximo método envolve algo que parece quase impossível de acreditar. Uma substância tão rara, tão misteriosa, que reis e nobres acreditavam que ela podia literalmente prolongar a vida. Uma substância chamada múmia. Sim. Durante séculos, médicos europeus realmente usaram pó feito de múmias egípcias como remédio. E a história por trás disso é tão estranha quanto você imagina. O médico guarda os ímãs com cuidado, como se fossem objetos preciosos. Mas o próximo tratamento que ele menciona parece ainda mais estranho. Ele fala de uma substância rara. Algo escuro,
seco, quase misterioso. E então você ouve o nome. Múmia. Sim. Durante vários séculos, médicos europeus acreditaram que pó feito de múmias egípcias possuía propriedades medicinais extraordinárias. Parece absurdo hoje. Mas na Europa entre os séculos XII e XVII, esse ingrediente era considerado um remédio bastante respeitado. A origem dessa ideia começa com uma confusão linguística. A palavra múmia vem do termo persa mi, que originalmente se referia a uma substância natural parecida com betume, um tipo de resina escura encontrada em certas regiões do Oriente Médio. Esse material era usado na medicina antiga para tratar feridas. Ele tinha propriedades que ajudavam a selar cortes e impedir infecções. Mas quando comerciantes europeus começaram a importar essa substância, algo curioso aconteceu. Alguns médicos passaram a acreditar que o material escuro encontrado nos corpos embalsamados do Egito era o mesmo produto medicinal. E assim nasceu um dos mal-entendidos mais estranhos da história da medicina. Em vez de usar apenas o betume natural, começaram a usar múmias reais. Corpos antigos que haviam sido preservados por milhares de anos. Mercadores começaram a viajar ao Egito e comprar múmias inteiras. Esses corpos eram então transportados para a Europa, onde eram triturados e transformados em pó medicinal. Sim, exatamente como você está imaginando. Farmácias vendiam pequenas quantidades desse pó como um tratamento para várias doenças. Ele era misturado em líquidos, em vinhos medicinais ou até em pomadas. E o mais surpreendente é que muitas pessoas acreditavam sinceramente em seus efeitos. Alguns médicos afirmavam que o pó de múmia ajudava a curar fraturas, tratar feridas internas e fortalecer o corpo. A lógica por trás disso era baseada em uma ideia bastante antiga, a de que substâncias poderosas podiam transferir suas propriedades para quem as consumisse. E o que poderia ser mais poderoso do que um corpo humano preservado por milhares de anos? Além disso, o Egito antigo era cercado por um enorme ar de mistério. Muitos europeus acreditavam que os egípcios possuíam conhecimentos secretos sobre vida, morte e medicina. Então consumir uma pequena parte de uma múmia parecia, para alguns, quase como absorver sabedoria antiga. Claro, havia também um pequeno detalhe que talvez ninguém estivesse pensando muito profundamente. A maioria dessas múmias não era preparada com betume medicinal. Elas eram preservadas com uma combinação complexa de resinas, óleos, sais e tecidos. Ou seja, o pó resultante provavelmente não tinha nenhum benefício real para a saúde. Na verdade, algumas versões podiam até ser perigosas. Mas isso não impediu o comércio. Durante os séculos XVI e XVII, a demanda por múmias aumentou tanto que comerciantes começaram a enfrentar um problema. Havia mais pessoas querendo comprar pó de múmia do que múmias disponíveis. Então alguns vendedores começaram a improvisar. Existem relatos históricos de corpos recentes sendo secos e vendidos como múmias falsas. Às vezes eram corpos de criminosos executados. Outras vezes, corpos simplesmente roubados de túmulos. Tudo isso para manter o mercado funcionando. Se você está imaginando que isso eventualmente levantou algumas sobrancelhas, você está absolutamente certo. Com o avanço da ciência médica no século XVIII, muitos médicos começaram a questionar seriamente essa prática. Pesquisadores começaram a perceber que o pó de múmia não apresentava nenhum efeito terapêutico real. A medicina estava lentamente se afastando de ingredientes baseados em tradição e superstição. E assim, o uso medicinal de múmias começou a desaparecer. Hoje, a ideia de consumir pó feito de restos humanos antigos parece extremamente perturbadora. Mas, ao mesmo tempo, ela revela algo importante sobre a história da medicina. Durante grande parte da história humana, médicos estavam constantemente tentando entender o corpo com as ferramentas e conhecimentos disponíveis. Às vezes eles acertavam. Outras vezes, bem, eles acabavam recomendando coisas como múmias em pó. Mas a história dos tratamentos médicos estranhos ainda não termina aqui. Porque existe um método final, talvez um dos mais curiosos de todos. Um tratamento que envolve algo que você provavelmente já viu em algum momento da vida. Algo pequeno. Algo silencioso. Algo que muitos médicos da história acreditavam ser incrivelmente útil para a saúde. Sanguessugas. E sim, elas também tiveram um momento de enorme popularidade na medicina. O médico se levanta lentamente da mesa de madeira.
Ele caminha até uma pequena caixa de vidro colocada perto da janela. A luz entra suavemente, iluminando algo que se move lá dentro. Você se aproxima um pouco. E então percebe pequenas criaturas escuras se contorcendo na água. Sanguessugas. Hoje em dia, a maioria das pessoas reage a essa visão com um misto de curiosidade e leve repulsa. Mas durante séculos, esses pequenos animais eram considerados ferramentas médicas extremamente úteis. Na verdade, o uso de sanguessugas na medicina remonta a mais de 2000 anos. Médicos da Grécia Antiga já utilizavam esse método, inspirados na teoria dos quatro humores, uma ideia que dominou a medicina ocidental por muito tempo. Segundo essa teoria, o corpo humano era governado por quatro líquidos principais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A saúde dependia do equilíbrio entre eles. Quando esse equilíbrio era perturbado, surgiam doenças. E adivinha qual humor era considerado o mais problemático? O sangue. Se alguém parecia febril, inquieto ou com dores, muitos médicos acreditavam que o corpo tinha sangue em excesso. Então a solução parecia simples: remover um pouco. É aí que as sanguessugas entram na história. Esses pequenos animais possuem uma habilidade natural bastante impressionante. Eles se prendem à pele e começam a sugar sangue de forma relativamente indolor. Isso acontece porque sua saliva contém substâncias anestésicas e anticoagulantes. Ou seja, a pessoa muitas vezes mal percebe quando a sanguessuga começa a se alimentar. Você observa enquanto o médico abre cuidadosamente o recipiente. Ele usa uma pequena pinça para pegar uma sanguessuga. O animal se move lentamente, esticando o corpo fino como uma fita escura. Em seguida, o médico a coloca sobre a pele do paciente. Por alguns segundos, nada acontece. Então a sanguessuga encontra um ponto confortável e se prende. E começa a se alimentar. Durante o século XIX, essa prática atingiu níveis impressionantes. Hospitais na Europa usavam milhões de sanguessugas por ano. Na França, por exemplo, registros históricos mostram que mais de 30 milhões de sanguessugas eram utilizadas anualmente em tratamentos médicos. Sim, 30 milhões. Isso é mais sanguessugas do que a maioria das pessoas gostaria de imaginar em uma única frase. Elas eram usadas para tratar praticamente tudo: febre, dor de cabeça, pressão alta, inflamações, até problemas mentais. Se um médico acreditava que o corpo tinha sangue demais, uma sanguessuga era considerada uma solução perfeitamente razoável. Você talvez imagine que isso era extremamente doloroso. Mas, curiosamente, muitas pessoas relatavam o contrário. Como a saliva da sanguessuga contém anestésicos naturais, o processo podia ser relativamente discreto. Claro, a parte menos confortável vinha depois. Quando a sanguessuga terminava de se alimentar, ela podia ficar várias vezes maior do que antes. Pequena curiosidade: uma única sanguessuga pode consumir até 5 vezes seu próprio peso em sangue durante uma sessão. E depois simplesmente se solta e cai. O médico então coloca o animal de volta no recipiente. E o tratamento termina. Com o avanço da medicina moderna no final do século XIX, o uso de sanguessugas começou a diminuir. Médicos passaram a entender melhor o funcionamento do corpo humano e a perceber que remover sangue raramente resolvia problemas de saúde. Mas aqui está algo surpreendente. Ao contrário de muitos tratamentos antigos, as sanguessugas não desapareceram completamente da medicina. Na verdade, elas ainda são usadas hoje em alguns casos específicos, especialmente em cirurgias reconstrutivas. Quando o médico reconecta tecidos ou dedos após um acidente, o sangue pode ter dificuldade para circular corretamente. As sanguessugas ajudam a remover o excesso de sangue e permitem que novos vasos sanguíneos se formem. Ou seja, depois de séculos sendo usadas por motivos equivocados, esses pequenos animais acabaram encontrando um papel real na medicina moderna. Então, enquanto você observa o médico fechar o recipiente de vidro, percebe algo curioso. A história da medicina é cheia de tentativas estranhas. Algumas completamente equivocadas. Outras surpreendentemente úteis. E todas elas revelam a mesma coisa. Durante milhares de anos, médicos e curandeiros estavam simplesmente tentando entender um mistério enorme: o corpo humano. E enquanto a sala fica silenciosa novamente, você começa a perceber o quanto a medicina mudou ao longo do tempo.
mas também como cada geração fez o melhor que pôde com o conhecimento que tinha. E essa percepção lentamente prepara o terreno para algo diferente. Um momento mais calmo, mais tranquilo. Um momento para deixar essas histórias curiosas se acomodarem lentamente na mente. Agora a sala está mais silenciosa. O médico já guardou os frascos, os instrumentos metálicos e o pequeno recipiente com as sanguessugas. A mesa de madeira parece menos assustadora do que parecia no início da noite. Você percebe que passou por uma verdadeira coleção de tratamentos que hoje parecem quase inacreditáveis. Sangrias, mercúrio, fumaça medicinal, pó de múmia, ímãs misteriosos e pequenas criaturas sugadoras de sangue. Tudo isso, em algum momento da história, foi considerado medicina séria. E isso talvez pareça estranho quando pensamos com a mentalidade moderna. Mas se você olhar com calma, existe algo profundamente humano em tudo isso. Durante milhares de anos, médicos trabalharam com o que tinham disponível. Eles observavam, testavam, erravam e tentavam novamente. Imagine viver em um mundo sem microscópios, sem antibióticos, sem exames laboratoriais, sem sequer saber que bactérias existiam. Durante grande parte da história, as pessoas simplesmente não sabiam o que realmente causava doenças. Muitos acreditavam que enfermidades vinham de desequilíbrios internos, vapores nocivos no ar ou até influências astrológicas. A famosa teoria dos 4 humores, por exemplo, dominou o pensamento médico por quase 2000 anos. Segundo essa ideia, manter o equilíbrio entre sangue, fleuma e as 2 bilis era essencial para a saúde. Quando algo parecia errado, o médico tentava restaurar esse equilíbrio, às vezes removendo sangue, às vezes administrando substâncias fortes, às vezes usando métodos que hoje parecem mais simbólicos do que científicos. Mas dentro do contexto da época, essas práticas faziam sentido, e algumas até levaram a descobertas importantes. Por exemplo, a prática constante de observar pacientes ajudou médicos antigos a perceber padrões em doenças. Foi assim que começaram os primeiros registros médicos. Anotações detalhadas sobre sintomas, evolução e tratamentos. Esses registros foram o início de algo muito importante: a medicina baseada na observação. Com o passar dos séculos, novas ferramentas começaram a surgir. O microscópio revelou um universo invisível de micro-organismos. A anatomia passou a ser estudada de forma mais detalhada. A cirurgia começou a se tornar mais segura. E lentamente, muito lentamente, a medicina começou a mudar. No século XIX, cientistas como Louis Pasteur demonstraram que germes microscópicos podiam causar doenças. Isso transformou completamente a forma como médicos entendiam infecções. Mais tarde vieram os antibióticos, vacinas, anestesia moderna e hospitais muito mais seguros. Hoje, quando você vai ao médico, é provável que ele tenha acesso a exames de sangue, imagens de raio-x, ultrassons e até scanners avançados. Coisas que médicos de séculos atrás provavelmente considerariam magia. E ainda assim, é curioso pensar que a medicina moderna nasceu de milhares de tentativas imperfeitas, de experimentos estranhos, de ideias que pareciam promissoras na época. Algumas deram certo, outras definitivamente não. Mas cada uma delas ajudou a construir o conhecimento que temos hoje. Enquanto você pensa nisso, a sala parece mais tranquila. A luz das velas está mais suave. O ar está silencioso. E as histórias desses tratamentos curiosos começam a se transformar em algo quase distante, como memórias de um mundo muito antigo. Agora, talvez seja um bom momento para desacelerar um pouco, respirar fundo e deixar a mente relaxar. Porque depois de viajar por tantos séculos de medicina estranha, seu cérebro provavelmente merece um descanso. E é exatamente isso que vem agora. Agora, enquanto a história se aproxima do fim, você pode simplesmente deixar tudo ficar mais calmo. Imagine as ruas silenciosas de uma cidade antiga à noite. As casas com luz fraca nas janelas. O som distante de passos em ruas de pedra. Durante milhares de anos, pessoas viveram nesses mesmos lugares, enfrentando doenças, medos e incertezas. E mesmo sem compreender totalmente o corpo humano, elas continuaram tentando aprender, tentando melhorar, tentando cuidar umas das outras.
A medicina de hoje é muito diferente daquela de séculos atrás. Mas ela existe justamente porque tantas gerações continuaram procurando respostas. E agora você pode deixar essas histórias se acomodarem lentamente na mente, como páginas antigas sendo fechadas uma a uma. Respire devagar. Relaxe os ombros. Deixe o corpo afundar um pouco mais no conforto ao seu redor. Talvez o ventilador esteja girando suavemente no fundo, criando aquele som constante que embala pensamentos. Talvez a luz já esteja baixa. E enquanto a noite continua tranquila lá fora, você pode simplesmente descansar. Sem médicos estranhos. Sem tratamentos esquisitos. Apenas silêncio. E descanso. Boa noite e bons sonhos.